Talvez não te tenham dito, mas ninguém pode te dar o que tu ainda não te deste. Não importa quantas vezes tentes, com quanta intensidade ames, nem quanta paciência tenhas. Se não aprendeste a te amar profundamente, cada vínculo que formes terá um eco de carência. Este vídeo é um convite para mudar esse padrão, para deixar de perseguir relações que apenas refletem teu abandono pessoal. Porque só quando te escolhes, o universo também te escolhe. E se o amor autêntico não se encontra, mas se atrai? E se não está lá fora te esperando, mas nasce aqui dentro, no dia em que decides habitar-te por completo? Hoje queremos te mostrar que a qualidade das tuas relações não depende da sorte nem do outro, mas de quão profundamente te amas. E o faremos a partir do pensamento de um dos psicólogos mais visionários de todos os tempos, Carl Jung. Há uma verdade incômoda, mas libertadora. As relações que atraes são um reflexo do nível de consciência que habitas. Não são castigos, nem bênçãos aleatórias, são espelhos. Cada companheiro que chega ou que se vai, vem para te mostrar o quão presente estás na tua própria vida. Por isso Jung insistia que a única forma de encontrar alguém real é deixar de fugir de ti. Amas-as a partir do lugar onde estás emocionalmente. Se estás quebrado por dentro, amarás a partir da necessidade. Se estás vazio, amarás a partir da carência. Mas se estás completo, então o amor se torna um presente, não um salva-vidas. E isso muda tudo. Porque já não te unes por medo de estar só, mas pelo desejo de compartilhar tua plenitude. Este vídeo não é uma promessa mágica, é um despertar, uma viagem ao coração do teu ser. Porque quando aprendes a te ver, a te validar, a te cuidar como sempre esperaste que outro o fizesse, então o universo responde. Não porque seja místico, mas porque vibras diferente. Porque já não buscas. Agora escolhes. Carl Jung falava da sombra. Esse conjunto de emoções, memórias e desejos que reprimimos, mas que nos controlam desde o oculto. Enquanto não a reconheceres, continuarás a atrair pessoas que a reflitam. Por isso, o primeiro passo para encontrar alguém autêntico é te tornares tu mesmo autêntico. Quantas vezes sentiste que dás tudo, mas ainda assim te abandonam? Que entregas tua alma, mas não te correspondem. Talvez não se trate de quanto dás, mas de onde o dás. E se o fazes a partir do medo, do desejo de que te salvem, da urgência de não estar só, isso se sente. Isso se projeta. Isso se repete. Às vezes acreditamos que estamos prontos para o amor, mas o que realmente queremos é não nos sentirmos tão sós. E nesse desejo desesperado, entregamos nosso poder, confundimos apego com conexão, intensidade com compromisso e presença física com alma compartilhada. Mas o amor verdadeiro não exige o sacrifício da tua identidade. Ele te potencia. Alguma vez te perguntaste por que parece que o universo te esconde as pessoas certas? E se não é que ele as esconde, mas que está esperando que sejas tu a pessoa certa para recebê-las? Porque o amor autêntico não se atrai a partir da urgência. Ele se atrai a partir da coerência, da cura, do encontro contigo mesmo. Quando Jung disse que quem olha para fora sonha, mas quem olha para dentro desperta, ele nos entregava uma das chaves mais profundas para as relações. Se sonhas com um grande amor, mas ainda não despertaste para teu valor interior, só atrairás versões que te farão voltar a dormir. Só quando despertas para ti, o amor se torna real. Este vídeo é para ti, que estás cansado de mendigar carinho. Para ti, que sentiste que sempre amas mais do que és amado. Para ti, que esperas ser encontrado, sem perceber que ainda não te encontraste. Hoje não falaremos de como conquistar o outro, mas de como deixar de te abandonar. Há uma sabedoria universal que diz: o universo não te dá o que queres, dá-te o que estás preparado para sustentar. E se ainda estás te abandonando, o universo continuará a te dar vínculos que reflitam essa ferida. Mas quando aprendes a te amar, a não te trair, a te colocares em primeiro lugar com humildade, tudo muda. Porque então deixas de perseguir. Começas a receber. A alma sabe quando estás pronto, não para amar o outro, mas para te amares mesmo quando o outro não estiver. E quando alcanças isso,
O universo não premia, responde. Te alinha. Te mostra o que mereces, não como consolo, mas como consequência da tua expansão. Vamos falar contigo desde a profundidade, não desde a superfície. Não te diremos para sorrir mais ou pensar positivo. Vamos te convidar a revisar tua história, a olhar tuas feridas, a te perdoares por teres te conformado, a te dizeres com verdade: não mereço algo melhor, mereço algo real. E o real não chega quando te adaptas para encaixar em relações medíocres. O real chega quando te tornas alguém que já não se sacrifica para ser visto, que já não foge da sua solidão, mas a honra como uma etapa sagrada do processo. Jung nos ensinou que a alma tem sua própria linguagem, que quando calas tua verdade, adoeces, que quando negas tua luz, te enches de sombras, e que quando finalmente te habitas, o mundo muda, porque tua energia muda, e o tipo de pessoa que atraes também. Disseram-te que o amor se encontra, nós acreditamos que o amor se reconhece, mas para reconhecê-lo fora, primeiro deves identificá-lo dentro. Como esperas atrair alguém que te valorize se ainda não te falas com amor? Este vídeo vai te entregar ferramentas, mas acima de tudo, vai te entregar espelhos. Vais te olhar com uma nova clareza, vais entender por que repetes certos vínculos, por que te custa soltar, por que sonhas com o amor, mas te sabotas cada vez que alguém se aproxima. Aqui não viemos te dar receitas rápidas, viemos tocar tua história com respeito, a te lembrar que não és menos por teres amado sem receber, mas que és mais quando escolhes te amar sem condições, sem exigências, sem te adiares mais. Há uma parte de ti que está pronta para deixar de pedir que te vejam e começar a te ver. Essa parte é a que hoje vamos abraçar, porque só a partir daí, dessa autenticidade, poderás construir um vínculo que não seja uma fuga, mas uma conexão sagrada. Quando entendes que não vieste para completar ninguém, nem para seres completado, mas para te compartilhar a partir da tua totalidade, então deixas de buscar o companheiro perfeito e começas a atrair o companheiro real. Aquele que não precisa que te encolhas para ficar. Aquele que não teme tua luz. Esta mensagem não é apenas uma reflexão, é um chamado a despertar, a deixar de negociar teu valor, a soltar a ideia de que o amor vem quando o persegues. Ele vem quando deixas de te esconder. E se decides ficar até o final deste vídeo, prometemos uma coisa: não sairás igual. Não porque o digamos nós, mas porque algo dentro de ti já começou a mudar. Porque este é o tipo de conteúdo que não se esquece. Porque o que vais ouvir aqui não é teoria. É tua alma falando ao teu ouvido. Prepara-te. Porque se decides te escutar com atenção, hoje poderia ser o dia em que deixas de buscar fora e começas a construir dentro. Hoje poderia ser o dia em que tua vida emocional muda para sempre. Não se pode atrair o verdadeiro quando vives a partir do falso. Essa é a paradoxo mais dura, mas também a mais libertadora. Carl Jung sustentava que tudo o que negamos de nós mesmos não desaparece, torna-se destino. E se negas teu valor, tua história, tua ferida, acabarás atraindo relações que confirmem essa negação. Porque o universo não responde ao que desejas, responde ao que emites desde teu inconsciente. Quando não te amas profundamente, atrais aqueles que te ensinam essa falta de amor. Não porque estejas sendo castigado, mas porque estás sendo guiado. A alma não está interessada em relações confortáveis. Está interessada em relações que te despertem. E muitas vezes, esse despertar ocorre quando sentes que tudo desmorona. Porque é aí no fundo que percebes que só podes te reconstruir a partir de ti. Jung afirmava que o verdadeiro viagem da alma começa quando deixamos de ver o outro como causa da nossa felicidade ou dor. E começamos a entender que o outro é apenas um espelho. O que refletem teus vínculos? Te mostram tua dignidade ou tua carência? Te impulsionam ou te esmagam? Cada companheiro que tiveste foi um mensageiro do inconsciente. Já pensaste nisso? Um dos princípios mais poderosos do pensamento junguiano é que tudo o que projetas, tu crias. Se te vês como alguém insuficiente, atrairás pessoas que te tratem como se fosses insuficiente. Não porque isso seja o que mereces, mas porque é o que inconscientemente acreditas que mereces.
Aí começa o trabalho interior. Não fora, dentro. Exercício 1. Escreve numa folha como acreditas que os outros te veem quando se aproximam de ti emocionalmente. Sê brutalmente honesto. Que vibração sentem? Segurança ou dúvida? Necessidade ou estabilidade? Depois, responde. Isso que projetas reflete amor próprio ou falta dele? Este exercício é doloroso, mas poderoso, porque evidencia o que o inconsciente emite sem que percebas. A autenticidade que desejas no outro, primeiro deves tê-la tu. Jung dizia que o privilégio de uma vida é tornar-se quem realmente és. Mas muitos não querem tornar-se si mesmos. Querem tornar-se o que os outros esperam. E a partir daí, tudo se contamina. Porque ninguém pode te amar genuinamente se só mostras uma máscara. Quando reprimes partes de ti para agradar, para não incomodar, para encaixar, crias relações baseadas na omissão. E o que começa na omissão terminará em frustração. Porque cedo ou tarde, tua essência gritará por ser reconhecida. E se o outro não a reconhecer, sentir-te-ás rejeitado, mesmo sem teres mostrado teu verdadeiro rosto. Jung nos ensinou que a sombra não é má, é simplesmente aquilo que negamos. E quanto mais a reprimes, mais forte ela se manifesta. Quantas vezes atraíste pessoas que trazem o pior de ti? Não o fazem por maldade. Fazem-no porque tua sombra não quer continuar escondida. Quer ser vista, integrada, curada. Exercício 2. Pensa numa relação que te doeu. Identifica que aspectos de ti vieram à tona com essa pessoa. Ciúmes? Insegurança? Dependência? Agora muda a pergunta. Que parte de ti precisava de reconhecimento? Que ferida ativou? Depois pergunta-te: essa pessoa veio para te ferir ou para te mostrar o que não sabias que ainda doía? Amar-se não é um conceito romântico. É uma prática diária. É olhar-te sem julgamento, abraçar-te nas tuas contradições. Perdoar-te por teres te abandonado. Jung dizia: não nos iluminamos imaginando figuras de luz, mas tornando consciente a escuridão. E se não te amas incluindo essa escuridão, estás amando uma ilusão de ti. Não tua verdade. O universo não premia quem se esforça mais para agradar, mas quem se compromete com sua autenticidade. Porque a autenticidade é magnética, irradia a verdade, inspira confiança, e quando te habitas com coerência, as relações que não o são simplesmente desaparecem, já não encaixam, já não vibram contigo. Uma relação autêntica não te faz esquecer quem és, lembra-te quem és, não apaga teu brilho, potencializa-o. Mas para atrair isso, primeiro tens de ser isso. Não se trata de ser perfeito. Trata-se de ser real. Jung o dizia assim: a liberdade não se alcança negando o escuro, mas abraçando-o como parte essencial da totalidade. Exercício 3. Olha-te ao espelho durante 1 minuto. Apenas observa-te. Depois, sussurra uma frase que nunca te disseste. Algo que tua criança interior precisaria ter ouvido. Talvez: estou orgulhoso de ti ou já não te deixarei só. Faz isso todos os dias durante 1 semana. Teu reflexo começará a te falar diferente. Não podes atrair um companheiro autêntico se ainda negocias tua verdade para não estar só. Porque o autêntico não se adapta. O autêntico se encontra quando 2 verdades se abraçam. E se tu não estás sendo tua verdade, quem chegará a ti? Jung explicava que a alma se comunica em símbolos. E cada relação que te marcou profundamente foi um símbolo. De quê? Do teu estado interior. Se amaste com ansiedade, com medo, com obsessão, é porque algo dentro pedia a atenção. Não para ser julgado, para ser escutado. A chave não é deixar de amar, é deixar de amar a partir da ferida, a partir da necessidade de ser salvo. Porque quando te amas, o amor já não é um salva-vidas. É uma ponte, uma escolha, um presente. Não uma anestesia para teus vazios. Exercício 4. Escreve uma carta à parceira que sonhas. Não descrevas apenas seu físico ou seus gostos. Descreve como ela te faz sentir,
como se comunica, como te trata nos momentos difíceis. Depois, lê-a e pergunta-te: eu me trato assim? Eu me dou isso que desejo receber? Se não é assim, começa por aí. Não é coincidência que as pessoas mais magnéticas não são as mais belas, mas as mais íntegras, as que não se vendem, as que não se perdem no olhar alheio, as que caminham com a segurança de quem já se escolheu. O universo responde a esse tipo de energia. Quando entendes isso, deixas de perguntar: quando chegará o amor? E começas a perguntar: quem estou sendo enquanto espero? Porque o amor não chega para completar nada. Chega quando tu já não estás disposto a te trair mais. Exercício 5. Cada vez que tomares uma decisão, pergunta-te: isto me aproxima ou me afasta de quem realmente sou? Se o que fazes é por medo de que o outro se afaste, não o faças. Se o que dizes é para ser aprovado, para. Quanto mais escolheres tua verdade, mais atrairás quem não a teme. Atrair alguém autêntico não é um prêmio. É uma consequência natural do amor próprio profundo. Jung dizia que a alma tem fome de totalidade. E se tu vives a partir da fragmentação, a alma te mostrará, uma e outra vez, em cada relação, que não te escolhe como tu mereces. A vida não premia os que suplicam, premia os que se sustentam firmes em seu valor, os que se escolhem quando ninguém o faz, os que sabem estar sós sem sentir vazio, porque esses são os que não entregam sua alma por companhia. Esses são os que constroem relações verdadeiras. E agora, se este vídeo ressoou em ti, se estas palavras tocaram uma parte da tua verdade que estava adormecida, queremos convidar-te a deixar nos comentários esta frase: sou tão autêntico que só o verdadeiro pode ficar na minha vida. Que essa seja a tua declaração. Que essa seja a semente de um novo começo. Porque te amares plenamente não só muda a tua forma de viver, muda a tua forma de amar. E isso transforma teu universo inteiro. Muitos acreditam que o amor é algo que se recebe quando alguém decide vê-lo em ti. Mas, na verdade, o amor verdadeiro começa quando tu decides olhar dentro e descobrir que ele sempre esteve ali, esperando ser reconhecido. Carl Jung sustentava que o que não se torna consciente se manifesta como destino. Se não tornares consciente teu valor, atrairás relações que te obrigarão a aprendê-lo através da dor. A ferida mais comum que carregamos não é a do desamor alheio, mas a do autoabandono. Essa que se origina cada vez que decides ficar num lugar onde tua essência não cabe, só por medo de estar só. Essa que se reforça cada vez que escolhes agradar antes de seres tu. E o que ninguém te diz é que quanto mais te adaptas, mais longe estás do amor real. Quando começas a curar, já não te conformas com o que uma vez aceitaste. Teus padrões emocionais mudam, não por orgulho, mas por clareza. Porque entendes que a pessoa que virá não é a que te resgata, mas a que chega para compartilhar tua plenitude. Mas para que isso aconteça, precisas primeiro deixar de te salvar pela metade. A autenticidade não é apenas uma qualidade bonita, é o fundamento de todo vínculo profundo. Ninguém pode te amar verdadeiramente se primeiro não pode te ver. E ninguém pode te ver se tu mesmo continuas te escondendo atrás de máscaras que usas para sobreviver. O amor não se encontra atrás da atuação. Encontra-se quando tiras o disfarce. Quando alguém entra na tua vida e te trata mal, isso não é um sinal da tua pouca valia. É um convite do universo para te perguntar: por que continuo permitindo isto? Jung afirmava que a alma sempre sabe o que fazer para se curar. O desafio é silenciar a mente. E nesses momentos em que o ego grita por aprovação, a alma sussurra: volta para ti. Não se trata de não precisar de ninguém. Trata-se de não mendigar o que mereces por natureza. O amor autêntico não é uma transação emocional. Não é uma moeda de troca por bom comportamento. É uma ponte entre dois seres que já aprenderam a se sustentar a si mesmos. O merecimento não se exige, assume-se, incorpora-se na tua energia, na tua forma de caminhar, na tua maneira de te falares, nas tuas decisões diárias. Jung nos lembrava que a verdadeira transformação não se dá por vontade, mas por revelação. E não há revelação mais poderosa que a de te olhar e dizer: sim, eu mereço isto.
Nem todos os que te atraem estão alinhados com tua evolução. Alguns chegam só para te lembrar quem já não és. Outros, para testar se realmente aprendeste a te amar. E uns poucos, os mais valiosos, chegam porque ressoam com a verdade que agora irradias. Esses não aparecem enquanto ainda te escondes. Há uma frase que diz: o universo conspira a favor da alma que se honra. E não é mística barata. É coerência energética. Quando tua alma e tuas decisões caminham na mesma direção, tudo o que já não vibra com tua evolução começa a se ir. Pode doer, sim, mas também é o maior sinal de que estás avançando. Às vezes o amor não chega porque estás cheio. Cheio de ressentimentos, de histórias não fechadas, de pessoas que continuam ocupando espaço no teu coração sem o merecer. O amor autêntico precisa de espaço. E esse espaço se cria quando escolhes soltar o que já não honra tua luz. O problema não é que não haja pessoas boas lá fora. É que continuas escolhendo a partir da carência, a partir da necessidade de aprovação, a partir do medo de ficar só. Mas no dia em que começares a escolher a partir da paz, da dignidade, da abundância emocional, o universo se alinhará contigo como nunca antes. A alma não pede perfeição. Pede verdade. E a verdade muitas vezes é incômoda. Dizer-te que mereces mais também implica aceitar que tu mesmo aceitaste menos, mas não para te culpar, mas para que possas fazer o luto de quem foste e abrir espaço para quem estás destinado a ser. Há uma ferida que muitos carregam e que poucos querem nomear. A ferida de se sentirem invisíveis, de amar e não serem correspondidos, de dar e não serem escolhidos. E é uma ferida profunda, porque toca diretamente o centro da alma. Mas também pode ser o início do teu despertar se escolheres olhá-la com consciência. Jung nos deixou um legado. O inconsciente quer curar-se. Não quer repetir eternamente a dor, mas para isso precisa que o escutes. E a dor que sentes hoje por não teres recebido amor é a forma como teu inconsciente te pede: olha-me, integra-me, deixa-me ir. Muitas vezes acreditamos que nos amar é nos mimar, nos proteger, nos consentir. E sim, tudo isso faz parte, mas também é nos confrontar. Colocar limites, sair de lugares onde já não há crescimento. O amor próprio mais profundo é aquele que sabe quando fechar uma porta, mesmo que doa. A vida não te castiga com solidão. Prepara-te nela, porque a solidão, bem compreendida, é o templo onde se cozinha a autenticidade. Aí é onde se purificam tuas intenções, onde limpas tuas feridas, onde aprendes a estar contigo sem desejar escapar. O desejo de ser amado é humano, mas a obsessão por ser escolhido é um sinal de que ainda não te escolheste. E enquanto não o fizeres, cada relação que formes será uma súplica silenciosa por validação. Até que um dia digas: já não mais. Hoje me valido eu. Atrair um companheiro autêntico não significa atrair o amor da tua vida. Significa atrair alguém com quem possas construir a partir da verdade. Com quem possas crescer, não só desfrutar. Com quem possas evoluir, não só sentir borboletas. E isso só é possível quando tu já te escolheste como tua melhor companhia. Muitas vezes, o que nos impede de atrair o que merecemos não é o entorno, nem o destino, nem a má sorte. É o padrão repetido de querer que nos amem sem antes nos termos reconstruído. O amor autêntico não é uma medicina, é o reflexo da tua cura. Carl Jung falava de integrar a sombra como o passo inevitável para te tornares teu ser completo. Essa sombra que hoje te diz que não é suficiente, que te falta algo, que ninguém te vai amar assim, não é tua verdade. É apenas uma voz antiga que podes desaprender com consciência. O universo responde à tua coerência, não à tua desesperação. E quanto mais claro tiveres teu valor, mais clara será a vibração que emites. As pessoas que hoje chegam à tua vida refletem o ponto onde te encontras. E se não gostas do que vês, é momento de olhar para dentro. A carência não é um castigo, é um alarme. Um sinal de que algo dentro está pedindo para ser amado, não por outro, mas por ti. Porque o amor que mereces não vai chegar para te completar. Vai chegar como resposta à tua plenitude.
E se ainda não estás lá, está bem, mas não pares até chegar. Não é egoísmo escolher-te, é responsabilidade emocional. Porque no dia em que decides não voltar a te abandonar, tudo muda. Já não suplicas por amor, já não persegues sinais, já não te reduzes para caber. Começas a vibrar numa outra frequência, e a partir daí, o real chega. A pergunta não é: quando encontrarei alguém? A verdadeira pergunta é: quanto mais vou me adiar antes de me tornar o amor que busco? Porque no dia em que o fores, já não precisarás buscar. O universo saberá onde te encontrar. Não estás quebrado. Estás te reencontrando. E nesse processo mereces paciência, ternura, guia. Por isso estás aqui. Porque este vídeo não é uma casualidade. É tua alma dizendo: já basta de mendigar. Vamos construir algo diferente. Vamos construir a partir do amor próprio. E se chegaste até aqui, é porque já o intuíste. Mereces um amor que não peça provas, que não dependa das tuas feridas, que não te ame pelo que podes dar, mas por quem já és. E esse amor começa contigo. Vamos seguir na próxima parte com ideias de Jung e outros psicólogos. Mas antes, quero que escrevas nos comentários: sou suficiente e mereço um amor que não me faça duvidar disso. Escreve essa frase como uma promessa, como um grito suave desde a alma. Porque tu não estás aqui para esperar amor. Estás aqui para te tornares amor. Amar-te não é só olhar-te com ternura. É sustentar-te no meio do teu caos. É dizer-te: não importa quanto tenha falhado no passado, hoje escolho não me deixar só. Carl Rogers chamou isso de aceitação incondicional positiva. É a base de toda cura. Saber que mereces amor mesmo nas tuas versões mais quebradas. Quando Jung falava do processo de individuação, referia-se a essa viagem rumo ao ser autêntico, onde a máscara social cai e começa o reencontro com a essência. Mas esse caminho não é fácil. Implica soltar tudo o que fingiste ser para sobreviver. E muitas vezes, isso dói mais que a própria solidão. A maioria dos vínculos que nos ferem não o fazem por crueldade, mas porque chegam antes de termos aprendido a colocar limites. Erich Fromm dizia que o amor maduro não é o que precisa, mas o que respeita. Mas para poderes exigir respeito, precisas ter claro o teu próprio valor. O medo do abandono faz-nos construir vínculos a partir do sacrifício. Mas tudo o que nasce do medo está destinado a quebrar-se. Viktor Frankl dizia que quando a vida já não tem sentido, o sofrimento torna-se insuportável. E se teu sentido emocional depende do outro, viverás sempre à beira da ruptura. Não precisas que alguém te salve. Precisas deixar de te trair. Alfred Adler explicava que o sentimento de inferioridade é a origem de muitas condutas que nos autolimitam. E se tua autoestima ainda depende do desejo alheio, cada não se sentirá como uma condenação. Mas não é. É uma oportunidade para te reconectares contigo. O amor próprio não é ego, é higiene emocional. Jung dizia que a alma não busca prazer, mas significado. E quando continuas repetindo vínculos sem sentido, onde dás mais do que recebes, é tua alma dizendo: isto já não faz parte do caminho. Escutar essa voz é o início da tua libertação. Desde a perspectiva da terapia Gestalt, não podes mudar o que não assumes. E se continuas culpando o universo por não te trazer a pessoa certa, estás negando o fato de que talvez ainda não sejas o espaço emocional onde alguém sano possa habitar. Não és difícil de amar. Só precisas deixar de tentar com pessoas que não aprenderam a amar de forma saudável. A diferença entre o rejeição e a redireção determina-se pelo teu nível de consciência. Quanto mais amor próprio, menos apego ao que não flui. O sofrimento nas relações quase sempre é um mestre disfarçado. Freud dizia que o inconsciente não distingue entre o simbólico e o real. E muitas vezes, o rejeição de hoje ativa o abandono da infância. Até que cures essa origem, toda despedida se sentirá como uma perda irrecuperável. Há um momento no processo terapêutico onde o paciente deixa de dizer: o que fiz de errado? E começa a dizer: por que continuo me abandonando? Esse giro é crucial.
porque te devolve o poder. Já não se trata de agradar o outro, trata-se de te escutar. A maioria de nós busca parceiro a partir do desejo de compartilhar, mas age a partir do desejo de preencher vazios. Isso cria um desajuste. Desde o psicanálise, esse desajuste projeta no outro a fantasia do Salvador. Mas o outro não veio para te resgatar, veio para te refletir. Quando começas a te amar realmente, teu corpo muda, tua linguagem muda, tua energia muda. As pessoas notam. Não porque te tornes frio, mas porque já não vibras na necessidade. E isso te faz imensamente atraente, não só para os outros, mas para a própria vida. Há quem diga que o universo recompensa os que não desistem. Mas desde a psicologia profunda, o universo premia os que se alinham. Os que deixam de correr atrás do que dói. Os que se detêm, se olham e decidem voltar para casa, seu interior. Carl Jung tinha uma frase demolidora. O encontro consigo mesmo é o ato mais temido. E ele tem razão. É mais fácil continuar esperando que o outro te valorize do que te deter e reconhecer que tu não te deste valor. Mas é aí onde começa o renascimento. Toda relação inconsciente é uma tentativa de completar uma história emocional não resolvida. Se não estás disposto a revisá-la, repetirás a mesma trama com diferentes atores. O padrão se rompe quando deixas de te focar na falta do outro e começas a te perguntar: em que parte de mim ainda não confio? O olhar de um terapeuta, quando é empático e sem julgamento, pode ser o primeiro reflexo sano que tens depois de anos de distorção. Mas depois de um tempo, o mais poderoso não é o que o terapeuta te diz, mas o que tu começas a te dizer. Desde a psicologia humanista, amar-te é também permitir-te falhar sem te odiar. É olhar teus defeitos sem te condenar. É saber que a perfeição nunca foi o objetivo. O objetivo é viver em coerência, não em aparência. Cada vez que te adaptas demais, cada vez que finges, cada vez que calas tua intuição para encaixar, perdes um pedaço de alma. E embora a outra pessoa fique, tu te vais. E o preço disso, com o tempo, é altíssimo. O tipo de amor que desejas encontrar não vai te salvar, mas pode te acompanhar no teu caminho. Pode te sustentar sem te tirar a voz. Pode te impulsionar sem exigir que mudes tua essência. Mas esse amor só se encontra quando tu já aprendeste a fazer isso contigo. O enfoque existencialista planteia uma verdade radical. Tu és responsável por dar sentido à tua vida. Ninguém mais pode fazê-lo. Nem um parceiro, nem um terapeuta, nem um destino favorável. E quando compreendes isso, as relações já não são uma tábua de salvação. São uma viagem compartilhada. O sofrimento que vives hoje pode ser a alquimia que transforma a tua vida. Mas só se decides deixar de te perguntar: por que não me amam? E começas a te perguntar: por que não me escolhi antes? O que quer que busques num parceiro? Precisas primeiro semeá-lo em ti. Queres lealdade? Não te traias. Queres profundidade? Não vivas na superfície. Queres alguém que te escute? Começa a te escutar. Alfred Adler nos lembrou que cada comportamento é uma estratégia. E muitas vezes, por trás da tua busca desesperada por amor, há uma tentativa inconsciente de demonstrar que vales. Mas não tens de demonstrar nada, só lembrar. Amar-te não é um evento. É um estado interno que se cultiva com decisões diárias, com palavras que te sustentam, com limites que te protegem, com ações que honram tua verdade, mesmo que o mundo ainda não a entenda. O verdadeiro despertar emocional não é o dia em que alguém te diz te amo, mas o dia em que tu te dizes, mesmo que ninguém o faça, eu não deixo de me amar. Porque a partir daí, o que chegar será complemento, não salvação. Há uma voz dentro de ti que não deixou de falar. Embora te tenhas calado tantas vezes por medo, embora te tenhas minimizado para não perder ninguém, essa voz resistiu a cada traição, cada silêncio, cada abandono. E hoje está te dizendo que é hora, que é teu momento. Não de voltar ao mesmo, mas de renascer a partir de ti. O mais importante que podes fazer por ti não é te apaixonar por alguém mais. É te apaixonar pela tua história, pelos teus processos,
pela forma como sobreviveste às tuas ruínas. Porque quando tu te apaixonas pela tua autenticidade, não aceitarás menos do que mereces. Não permitirás que alguém entre no teu mundo se vier para te desordenar mais do que já limpaste. Amar-te plenamente não é um slogan bonito. É uma revolução silenciosa. É um já não mais ao que te fez dano. É um a partir de hoje, onde te tornas teu lar, teu refúgio, teu templo. E a partir dessa energia, o universo não pode fazer outra coisa senão alinhar-se. A próxima vez que alguém te diga que te ama, pergunta-te primeiro se tu já to disseste nesse dia. Porque se não estás disposto a te amar com devoção, como saberás receber amor sem te confundir? O amor que transformará tua vida não é o que chega para cobrir um vazio, é o que chega para celebrar tua plenitude. Tens de saber, não vieste a este mundo para ser escolhido por todos. Viste para lembrar ao mundo como se caminha com dignidade. E embora isso te custe despedidas, silêncios ou espaços vazios por um tempo, não há riqueza maior que a de dormir tranquilo sabendo que não te vendeste emocionalmente por um pouco de companhia. Cada lágrima que soltaste por amor foi também uma semeadura. Cada vez que caíste em nome de alguém mais, tua alma se fortaleceu. E agora estás mais perto que nunca de viver uma relação diferente. Não porque o outro mude, mas porque tu, por fim, já não estás disposto a te trair. Viveste o que precisavas para despertar. Choraste o suficiente, esperaste demasiado. E se chegaste até aqui, se seguiste cada palavra deste vídeo, é porque há algo dentro de ti que está pronto. Não para ter parceiro, mas para ter-te a ti mesmo. E isso já é vitória. Assim, se esta mensagem tocou tua alma, queremos que o escrevas, que o deixes como selo no teu caminho. Vai aos comentários e escreve esta frase: me reconheço, me abraço e já não me deixo ir. Que essa frase fique aí como promessa, como testemunho, como grito sagrado do teu regresso, porque o que vem agora é o que mais nos gusta, a história. Essa parte onde vais te ver refletido, onde o aprendido ganha vida, onde os conceitos se transformam em emoções reais. E quando a escutares, saberás que não estás só, que teu caminho também pode se tornar força, clareza, amor verdadeiro. Bem-vindo à parte mais íntima desta viagem. A história começa agora. E se a vives com o coração aberto, não voltarás a te ver igual. Ela apareceu na sua vida como costumam aparecer as pessoas que mais te transformam. Sem aviso, sem estratégia, sem pretexto. Não era perfeita, mas tinha esse algo que o desarmava. Seu sorriso era calma, seu olhar parecia compreender tudo. E ele, que levava anos desconectado de si mesmo, sentiu que algo em seu interior despertava. Mateus levava meia vida buscando pertencer. Mudava sua forma de falar, sua roupa, suas ideias. Adaptava-se a tudo para não ser rejeitado. E quando ela apareceu, pensou que desta vez seria diferente. Que finalmente alguém o veria sem que tivesse de se transformar. Mas não foi assim. Com o passar dos dias, essa conexão que no início parecia mágica começou a colocá-lo em xeque. Não por ela, mas por ele. Sua ansiedade disparava-se e ela não respondia a uma mensagem. Sua mente construía cenários, suspeitas, medos. Cada silêncio se sentia como abandono. E o pior é que ela não havia feito nada para provocá-lo. Uma noite, depois de uma discussão sem sentido, Mateus a viu partir. Não gritou, não suplicou, mas por dentro quebrou-se. Nessa mesma noite, olhou-se ao espelho e fez a pergunta mais honesta da sua vida. Por que continuo destruindo o que mais desejo conservar? E não tinha respostas, só cansaço, só vazio. Foi seu terapeuta quem lhe falou pela primeira vez de Carl Jung. Disse-lhe: não estás amando Mateus, estás projetando. Essa frase foi como um raio. Sentiu-se ofendido no início, mas quando leu Jung pela primeira vez, entendeu tudo. O que negas te submete, o que aceitas te transforma. E então começou a viagem. Reviu sua infância não com rancor, mas com curiosidade. Recordou seu pai distante, sempre ocupado. Recordou como aprendeu a ganhar amor sendo útil, bom,
correto. Como associou seu valor à aprovação alheia e compreendeu que ela não era a causa da sua ansiedade, era o espelho que a revelava. Cada dia, Mateus escrevia, não cartas para ela, mas para si mesmo. Começou a conversar com sua criança interior, a dizer-lhe o que nunca escutou. Não tens de te esforçar tanto, não tens de mudar para ser amado. Já é suficiente. No início, chorava ao escrever. Depois começou a sentir alívio. Mudou suas rotinas, deixou de revisar o celular compulsivamente. Começou a caminhar sem música, só escutando sua respiração. Fez silêncio dentro de si, e nesse silêncio começou a se encontrar. Percebeu que havia vivido relações inteiras buscando reconhecimento. E quando o recebia, duvidava. Porque a parte dele que não se amava sempre encontrava razões para sabotar o afeto recebido. Não confiava, não pelos outros, mas porque ainda não havia aprendido a confiar no seu próprio valor. Jung dizia que a alma tem sede de totalidade, e Mateus entendeu que havia vivido em fragmentos. Um fragmento que se mostrava forte, outro que temia a rejeição, outro que fingia segurança, e outro, o mais profundo, que só pedia para ser visto sem julgamento. Por fim, estava se integrando. Com cada sessão, cada livro, cada lágrima, ia soltando. Não a ela, a imagem de si que construiu para sobreviver. E o mais impressionante foi perceber que o amor que ele tanto buscava já estava dentro. Só precisava deixar de ignorá-lo. Não foi imediato. Teve recaídas. Dias em que desejou escrever-lhe. Dias em que duvidou de tudo. Mas algo nele já havia mudado. Já não se culpava por sentir. Começou a se acompanhar, a ter paciência consigo. E isso, para alguém que vivia se criticando, era um ato de amor imenso. Meses depois, viu-a numa cafeteria. Ela o cumprimentou com surpresa. Ele sorriu. Não houve tensão, não houve espera. Só paz. Falaram pouco, mas algo era claro. Já não estava buscando nada, nem voltar, nem vingança, nem explicação. Só estava ali, presente, completo. Nessa noite, caminhando para casa, Mateus entendeu que o universo não te premia por amar o outro. Te premia quando por fim decides te amar sem condições. Quando deixas de ser um mendigo de amor e te tornas tua própria fonte. Já não tinha medo da solidão. Abraçava-a, porque nela descobriu quem era sem papéis, sem máscaras, sem o desejo de agradar. E a partir daí, tudo começou a mudar. As pessoas que começaram a chegar à sua vida eram diferentes. Não o idealizavam, não o exigiam. Olhavam-no com a mesma calma com que ele agora se olhava. E pela primeira vez, pôde dar sem se esgotar, receber sem suspeitar. Estar sem se esconder. A história de Mateus não é perfeita. Teve erros, quedas, dúvidas, mas cada passo foi autêntico. Cada ferida tornou-se portal. Cada adeus, mestre. E cada lágrima, batismo. O que o salvou não foi o amor dela. Foi a coragem de se olhar com verdade. De ver sua sombra sem vergonha. De deixar de fingir que estava bem quando por dentro gritava. Hoje, quando conta sua história, não fala de ruptura. Fala de despertar. Porque o que parecia um fim foi o princípio de tudo. Às vezes, perder alguém é a única forma de a alma voltar a se encontrar. E embora doa, embora o coração resista, o universo sabe o que faz. Porque sua linguagem não é a da lógica. É a da evolução. Mateus não voltou a procurá-la. Não porque não a quisesse, mas porque já não precisava dela para se sentir completo. E a partir desse espaço, tudo começou a se alinhar. No dia em que decidiu não voltar a se trair, o universo deixou de lhe enviar provas e começou a lhe enviar respostas. A vida, como Jung dizia, não se trata de perfeição, mas de integração. E Mateus, pouco a pouco, integrou-se. Com sua história, sua sombra, sua luz, sua verdade. E isso foi mais que suficiente.
A história de Mateus é o retrato emocional de milhares de pessoas que não sabem que, por trás de cada ansiedade afetiva, se esconde uma criança ferida que nunca se sentiu realmente vista. Desde a perspectiva junguiana, essa criança interior, rejeitada, invisibilizada ou invalidada, é quem guia em segredo nossas escolhas adultas, até que decidimos olhá-la de frente. Um dos grandes acertos terapêuticos do relato é que Mateus não tenta culpar a mulher que o deixou. Apesar da dor, começa a compreender que seu conflito não era externo, mas interno. Isso é crucial em psicologia profunda. O outro nunca é a origem do sofrimento, apenas o detonador do que já habitava em nós. Carl Jung afirmava que o que mais precisamos encontrar costuma estar onde menos queremos olhar. Mateus o entendeu ao reviver sua infância. Aí descobriu que sua forma de se vincular estava marcada por um desejo de ser útil para merecer amor, uma armadilha emocional muito comum que gera vínculos desequilibrados e relações exaustivas. O momento-chave chega quando seu terapeuta lhe diz que não está amando, mas projetando. Essa frase desmonta o relato romântico e abre o caminho ao despertar. A projeção, segundo Jung, é um mecanismo inconsciente pelo qual atribuímos aos outros o que ainda não reconhecemos em nós. Ou seja, não vemos a pessoa real, vemos o que precisamos que ela seja. Em terapia, esse despertar é doloroso, mas essencial. Porque quando descobres que o outro apenas refletia teus vazios, perdes o ressentimento e recuperas o poder. Mateus passa de se perguntar, por que me deixou? Para se perguntar, por que me abandono? Esse câmbio de foco é o início da verdadeira cura. Uma das práticas mais terapêuticas que Mateus realiza é escrever cartas à sua criança interior. Não é por acaso. Essa técnica é muito utilizada em psicoterapia para reparar vínculos primários e começar a integrar a sombra. Ao escrever-lhe, começa a construir uma relação nova consigo mesmo, baseada em aceitação e compaixão. No relato, observa-se como Mateus muda sua linguagem interna. Da autocrítica passa à ternura. E isso não é só uma mudança de atitude, é uma transformação neuronal. O cérebro começa a pirativar outras rotas quando usamos palavras amorosas para conosco, reduzindo o cortisol e favorecendo a conexão emocional. O mais valente que o protagonista faz não é deixar de amar a outra pessoa, mas começar a amar-se ele. Porque amar a partir da ferida é sobrevivência, mas amar-se com consciência é revolução. E Jung o deixou claro. O amor por si mesmo não é vaidade, é sanidade. Cada recaída que Mateus tem não é um retrocesso, é parte do processo. Em terapia, as recaídas são momentos de integração. Servem para comprovar se o aprendizado já está enraizado. Quando não cai tão fundo, quando já não se castiga como antes, aí se evidencia o crescimento real. O momento em que deixa de revisar o telefone compulsivamente não é só uma ação externa. É um sinal interno de que seu centro começou a se mover. Já não está no fora. Já não precisa de confirmação constante. E esse é um dos sinais mais poderosos do amor próprio. Quando a história o mostra caminhando só, em silêncio, escutando sua respiração, não estamos perante um detalhe sem importância. Estamos perante um ato sagrado. A reconexão com o corpo, com o presente, com a própria vida. Porque curar não é só pensar diferente, é habitar-se diferente. Jung falava do processo de individuação como a integração do eu com o inconsciente. Mateus vive isso através da sua introspecção. Já não é só o homem que foi abandonado, agora é um ser mais completo que reconhece suas luzes e suas sombras, sem esconder nenhuma. A cena do reencontro com sua ex-parceira não é o clímax da história, é sua validação emocional. Ela continua sendo a mesma, mas ele já não vibra igual. Já não há ansiedade, nem necessidade de fechar ciclos. Porque o ciclo não se fechou com ela. Fechou-se dentro dele. Quando já não precisa de explicação, desculpa nem reconciliação, Mateus demonstra que transcendeu. Não porque não ame, mas porque entendeu que o amor nem sempre precisa traduzir-se em permanência. Às vezes, amar é soltar com dignidade e agradecer o reflexo. Esta história é uma guia terapêutica disfarçada de relato.
Cada etapa que Mateus vive é um modelo replicável para qualquer pessoa que tenha amado a partir da ferida e agora queira amar a partir da consciência. Sua evolução não tem a ver com deixar de sentir. Pelo contrário, tem a ver com sentir tudo, sem anestesia. Mas com um olhar diferente. Sim, isto dói, mas já não me destrói. Esse é o verdadeiro empoderamento emocional. Desde a psicologia humanista, a chave não está em te mudar, mas em te aceitar. E Mateus, ao abraçar sua história sem disfarçá-la, começa a se tornar alguém mais íntegro, mais coerente, mais ele. A chegada de novas pessoas à sua vida representa essa mudança energética. Não é magia, é biologia emocional. Quando vibras diferente, atrais diferente. Quando deixas de carregar a culpa e o medo, as pessoas que se aproximam percebem-no. E já não buscam te salvar, mas caminhar contigo. O grande feito terapêutico do protagonista é que não volta a buscar quem lhe fez dano, porque já não precisa comprovar nada. Não tem de ser visto para saber que existe. Não tem de ser desejado para saber que merece. Essa frase final: o universo não te premia por amar o outro, mas por te amar e sem condições, resume todo o percurso. Não porque o amor pelos outros seja mau, mas porque não pode se sustentar se está baseado na traição a si mesmo. Mateus representa todos os que alguma vez se adaptaram para não serem deixados, todos os que amaram calando sua intuição, todos os que aprenderam que agradar é mais seguro que ser autêntico, e também todos os que estão despertando dessa hipnose emocional. A história também nos lembra que o outro não é responsável por nos curar. A cura não ocorre porque alguém fica, mas porque tu deixas de te ir de ti mesmo. E nesse ato, restabeleces teu centro, teu lar, tua verdade. Desde o ponto de vista terapêutico, quando o personagem decide não voltar a mendigar amor, está iniciando a viagem de regresso ao eu real. Esse eu que não compete, que não suplica, que não exige. Esse eu que simplesmente é. E a partir daí, ama. Jung dizia que quem não olha para dentro vive à mercê do mundo exterior. Mateus deixa de viver assim. Deixa de reagir. Deixa de atuar a partir da urgência. Começa a responder a partir da sua verdade, e isso o faz livre. Uma história como esta nos lembra que não precisamos esperar tocar o fundo para começar a nos reconstruir. Podemos decidir hoje, agora, que o que somos é suficiente, que não é preciso outro para validá-lo. E embora nem todos tenhamos as mesmas histórias, temos feridas comuns, a do abandono, a da invisibilidade, a de nos sentirmos não suficientes. E quando alguém como Mateus se atreve a olhá-las, dá-nos permissão também para o fazer. O processo de curar é cru, nem sempre é linear, mas é sagrado, porque cada passo que dás rumo a ti mesmo é uma declaração. Não importa o que tenha vivido, decido não continuar a me fazer dano. Carl Jung dizia que a sombra, quando vista com consciência, torna-se fonte de poder. E Mateus é o exemplo perfeito disso. Sua ansiedade, seu apego, sua necessidade transformam-se em sabedoria, compaixão e força. Não há uma fórmula perfeita, mas há caminhos que curam. E a história que acabaste de escutar não é só a de um homem. É a tua, é a minha, é a de todos os que amaram acreditando que para receber amor é preciso deixar de ser si mesmo. E agora que viste o que acontece quando alguém decide se escolher, pergunta-te: o que aconteceria se tu também o fizesses? E se o que estiveste buscando todo este tempo não é alguém mais, mas a ti mesmo? Não será que cada relação que te doeu, cada vínculo que te deixou pela metade, não veio para te quebrar, mas para te mostrar quanto te faltava por te amar? Alguma vez te detiveste para te perguntar com honestidade: nesta história que estou vivendo, estou escolhendo a partir da plenitude ou a partir da ferida? Em quantas ocasiões confundiste amor com necessidade, apego com conexão, intensidade com reciprocidade? Que versão de ti aparece quando o outro não responde, não escolhe, não fica? A versão que se abandona por desespero ou a que se sustenta por dignidade? E se não se trata de quanto amor possas dar, mas de quão consciente estás ao dá-lo? E se o verdadeiro amor nasce quando deixas de te tratar como opção e te tornas prioridade?
Já notaste que quando alguém te ignora, a dor não está só no seu silêncio, mas no grito interior que te diz: outra vez me deixaram. E se esse outra vez é a história que precisas reescrever, podes ver que enquanto continuares esperando que alguém venha te salvar, não aprenderás a te cuidar. O que aconteceria se hoje decidisses não mendigar mais amor? Não porque não o precises, mas porque já não estás disposto a pagá-lo com tua paz. Estás disposto a deixar de negociar teu valor por um pouco de atenção? Ou já chegou o momento de construir uma nova narrativa onde te amar não seja um plano B, mas tua escolha principal? E se o universo não está trazendo o teu companheiro ideal, mas esperando por ti, na tua versão mais autêntica, mais íntegra, mais desperta? Podes aceitar que o amor que vem não curará tua ferida, mas pode compartilhar contigo a viagem enquanto tu mesmo a fechas. Hoje quero que te faças uma última pergunta. Se não fosses tu quem viveu esta história, que conselho darias? Não dirias a essa pessoa que ela merece paz, que merece respeito, que não precisa de mais provas? Então, por que continuas pedindo a ti mesmo que resistas ao que já não vibra contigo? Não estás só neste caminho. Não és o único que amou a partir do medo. Mas estás aqui, e isso significa que uma parte de ti já despertou. Essa parte é a que te está dizendo: é momento de começar diferente. Por isso, se este conteúdo te tocou, se esta história te fez pensar, se algo dentro de ti disse: isto era o que precisava, então te convido a deixar tua marca. Vai aos comentários e escreve esta frase: me amo com força, e a partir daí, tudo o bom chega. Faz-o não só como uma frase, faz-o como uma decisão, como uma promessa que te fazes hoje, contigo, com tua alma. Porque quando tu te escolhes, quando tu te abraças, quando tu decides que já não vais continuar esperando que o amor te encontre, o amor chega. Mas já não chega para te resgatar, chega para caminhar ao teu lado. E isso, acredita, muda tudo. Isto é sabedoria da alma. Obrigado por chegares até aqui. Nos vemos no próximo vídeo. E lembra-te, tua história não acaba em quem não te escolheu. Tua história começa no dia em que decides não voltar a te deixar ir. A jornada de alto amor que Mateus iniciou não é um destino final, mas um desdobramento contínuo. É um caminho que exige coragem, paciência e um compromisso inabalável com a tua própria verdade. Quando decides parar de te abandonar, entras num novo ritmo. Um ritmo que se alinha com a tua essência, não com as expectativas dos outros. Mas o que significa viver nesse ritmo? Como o sustentas quando o mundo à tua volta tenta puxar-te de volta para velhos hábitos, velhas feridas, velhas formas de buscar validação? O primeiro passo é reconhecer que o amor próprio não é uma escolha única, mas uma prática diária. Está nos pequenos momentos. Quando escolhes honrar os teus limites em vez de ceder para agradar. Quando ouves a voz silenciosa dentro de ti, em vez das exigências ruidosas do exterior. Quando te perdoas por tropeçar e escolhes levantar-te novamente. Esses momentos acumulam-se, construindo uma base tão sólida que nenhuma rejeição externa pode abalá-la. Mateus aprendeu isso através de tentativa e erro, através de noites de dúvida e dias de triunfos silenciosos. A sua história ensina-nos que o caminho para o amor próprio não é sobre perfeição, mas sobre persistência. Pensa nisto. Cada vez que te escolhes, reescreves um pedaço da tua narrativa. A história de não ser suficiente começa a desvanecer-se, substituída por uma de merecimento. Mas essa reescrita nem sempre é confortável. Requer enfrentar as partes de ti que escondeste, os medos, a vergonha, os momentos em que te traíste para te encaixares. Jung falava da sombra como as partes invisíveis de nós mesmos, mas também dizia que dentro da sombra reside o nosso maior potencial. Quando abraças essas partes, não apenas curas, transformas-te. Tornas-te alguém que já não precisa provar o seu valor, porque o sente nos ossos. O que acontece quando vives a partir desse lugar de saber? As relações mudam. Não porque os outros se tornam subitamente perfeitos, mas porque deixas de lhes pedir que preencham um vazio que só tu podes preencher. Começas a atrair pessoas que ressoam com a tua autenticidade,
não com a tua performance. Percebes que o amor que dás vem de um transbordo, não de uma exaustão. Foi isso que Mateus descobriu quando parou de perseguir e começou a incorporar a sua verdade. As pessoas que permaneceram na sua vida foram aquelas que o encontraram como igual, não como salvador ou projeto. Mas sejamos honestos, o mundo nem sempre facilita. A sociedade muitas vezes recompensa a conformidade acima da individualidade, o agradar acima do respeito por si mesmo. Enfrentarás momentos em que o velho impulso de te encolheres, de te adaptares, de mendigar aprovação volta a surgir. É aqui que entra a prática do discernimento. Pergunta-te: esta escolha está enraizada no amor por mim mesmo ou no medo de perder algo? A resposta guiar-te-á. Mateus aprendeu a pausar, a respirar, a consultar o seu coração antes de agir. Essa pausa tornou-se o seu poder. Outra verdade que esta jornada revela é que o amor próprio não significa isolamento. Não se trata de fechar os outros ou erguer muros. Trata-se de abrir o teu coração a partir de um lugar de força, não de desespero. Quando te amas, podes amar os outros sem te perderes no processo. Podes acolher as suas falhas sem as levares para o pessoal. Podes deixar ir aqueles que não te escolhem, não porque és frio, mas porque sabes que o teu valor não está ligado à decisão deles. E quando tropeças, quando as velhas feridas se inflamam, quando te apanhas a buscar validação de formas familiares e dolorosas, é aqui que a compaixão se torna a tua maior aliada. Ser gentil contigo. A cura não é uma linha reta, é uma espiral, voltando às mesmas lições com nova sabedoria a cada vez. Mateus não se tornou livre da noite para o dia. Ele tropeçou, duvidou, chorou. Mas, a cada vez, escolheu voltar para si mesmo. Essa escolha foi o que o tornou inteiro. Então, o que isso significa para ti? Significa que tens permissão para começar onde estás. Não precisas esperar pelo momento perfeito, pelo parceiro perfeito ou pela versão perfeita de ti mesmo. Podes começar hoje perguntando: qual é uma pequena maneira de me escolher agora? Talvez seja dizer não a algo que te drena. Talvez seja tirar 10 minutos para sentar em silêncio e ouvir o teu coração. Talvez seja escrever essa promessa para ti mesmo: sou o suficiente e não me abandonarei novamente. Esta jornada é sagrada porque é tua. É a história de recuperar o teu poder, de lembrar quem és por baixo das camadas de condicionamento e dor. É a história de te tornares o teu próprio lar. E quando és o teu próprio lar, ninguém pode tirar isso de ti. Nenhuma rejeição, nenhum silêncio, nenhuma perda. Carregas o teu valor contigo, sempre. Portanto, à medida que avanças, carrega esta verdade: o amor que procuras já está dentro de ti. Está na forma como escolhes aparecer para ti mesmo, dia após dia.